Hey, don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. My name is Hugo Araújo. And I am Erica. And in this episode, you will learn about Brazilian food, a very specific Brazilian food, and I have some story to tell you about that. So, fasten your seatbelts and have fun. Muito bem, como já dito, nós vamos falar hoje sobre um prato típico do norte do Brasil e eu tenho também uma história para contar que aconteceu comigo em uma viagem para o estado do Amazonas. E enquanto eu descrevo essa história, antes de eu contar a história, você consegue acertar o nome desse prato? Conhece esse prato típico do norte do Brasil? Bom, esse prato, essa iguaria deliciosa brasileira, é, na verdade, um representante da culinária indígena. Você sabe do que é feito, Érica? Ele é feito da mistura entre tucupi, caldo feito a partir da mandioca, camarões, jambu, que é uma folha que causa leve sensação de dormência na boca e língua, e goma de tapioca. E aí, o que você acha desse prato? Quando a gente provou lá no Amazonas, você gostou? Eu gostei, é diferente, mas é gostoso. Só é um pouco estranho essa folha de jambu que dá essa sensação de dormência na língua. Parece, inclusive, que a sua boca está formigando. Não sei se você conhece essa expressão, mas é assim, a boca parece estar cheia de formiga, né? Fica assim quando a perna adormece, uma outra expressão interessante, né? A perna fica dormente, a sua boca e língua fica exatamente desse jeito quando você come esse prato típico, então causa uma sensação bem exótica, podemos dizer. Mas a minha pergunta é, você sabe qual é o nome desse prato? E agora? Opção A, araçá. Opção B, sopinha. Opção C, caldo verde. Ou opção D, tacacá. No final do episódio você vai descobrir o nome desse prato delicioso. Enquanto você pensa sobre isso, eu quero te contar a história de quando eu experimentei esse prato pela primeira vez. A gente estava em viagem para o Amazonas e tanto eu quanto a Érica, né, experimentamos essa delícia e na hora eu gostei muito. E o problema foi o que aconteceu depois, né? Você lembra? Eu lembro o que aconteceu, mas eu acho que não foi por causa do prato que você comeu, que era diferente. Talvez tenha sido por causa do exagero, né? Porque eu lembro que logo depois desse prato que a gente comeu, nós também comemos outra coisa, você lembra o que foi? Foi, você tomou meio litro de açaí. Açaí, outro prato típico brasileiro do norte do país também, o qual nós podemos explicar um pouco melhor em outro episódio. Mas o fato foi, você também tomou açaí, não? Sim, mas eu não passei mal. Sim, mas você comeu a mesma coisa que eu. Sim, eu comi a mesma coisa que você. Sim, provavelmente o meu estômago é um pouco mais sensível e nós deduzimos que essa mistura criou uma mistura explosiva e o fato foi que no dia seguinte eu tive uma grande dor de barriga. Ou um piriri. Assunto para outro episódio, né? Mas enfim, sim, eu tive uma grande dor de barriga e, olha, era de um banheiro a outro muito, muito rapidamente e a gente tinha um passeio, não é? A gente tinha um passeio e eu lembro que eu tive que descer da van, ir no banheiro num posto de gasolina, depois logo em seguida quando a van foi pegar outra pessoa, ou o carro que a gente estava foi pegar outra pessoa, você não lembra disso? Não. Eu tive que pedir licença para usar o banheiro na casa da pessoa e eu saí correndo, quase não conseguia chegar no banheiro há tempo, né, de fazer as minhas necessidades, mas foi assim, E logo depois que eu fiz, acho que 2 ou 3 idas ao banheiro, assim, com essa dor de barriga, depois passou e eu fui me sentindo melhor. Era um passeio onde íamos visitar cachoeiras, lembra? Ah, sim, acho que sim. Aliás, eu não lembrava que no Amazonas, no norte do nosso país, não existem apenas floresta e rios, né? Mas também cachoeiras. Então, nós fomos visitar uma dessas cachoeiras e nessa manhã
eu tive esse efeito colateral. Mas fiquem tranquilos, porque esse prato típico do norte do país não causa isso. Muito provavelmente era o meu estômago que estava fragilizado também por conta de outros problemas, né? No caso, gastrite ou ansiedade, enfim, não sei. Mas o fato é que eu tive essa lembrança e até hoje, quando eu lembro desse prato típico, eu me lembro dessa experiência que eu tive. Porém, isso não me fez ter aversão ao prato. Se eu pudesse experimentar de novo, porque é algo que você praticamente só vai comer no norte do país, aqui no sul, onde a gente mora, dificilmente nós vamos encontrar esse prato para vender. Então, quando eu for novamente no Amazonas, sem dúvida eu quero experimentar de novo, mas dessa vez eu pretendo evitar misturas explosivas. E você, comeria de novo o prato típico, que revelaremos o nome em breve? Sim, é gostoso. Nós estamos inclusive olhando para uma foto dele aqui agora, né? O que você mais gosta nele? O camarão. Eu acho mais legal é justamente a sensação de formigamento na boca, que causado por essa folha de jambu, né? Eu nunca tinha experimentado nada assim, e eu acho que isso é o que torna o prato mais exótico e mais interessante. E é interessante que ele é servido como se fosse numa cumbuquinha, num coco, num pedaço de coco. E também é bem engraçado aqui olhando a foto que você come ele como se fosse com hashi, né? Aqueles pauzinhos de comida japonesa, né? Para poder pescar o camarão e as folhas ali, né? As folhas de jambu. É como se fosse uma sopa, né? Mas aí no final você precisa tomar essa sopa direto do coquinho, né? Porque você não tem uma colher, você só tem pauzinhos e depois que você comeu tudo que é sólido ali nessa sopa, você deve só tomar ali o caldinho, que é verde, fica a dica, né? É um caldinho bem verde com as folhas e o camarão. Isso é o que mais ressalta nesse prato. Então é muito, muito gostoso mesmo, né? Espero que eu possa provar de novo algum dia. Provar de novo não, porque provar é uma vez só, né? Espero que eu possa comer de novo, porque eu já provei, né? E aí, você conseguiu acertar que prato foi esse? Você conhece, já tinha ouvido falar desse prato típico do norte brasileiro? Bom, o prato chama-se tacacá. Embora ele seja um caldo e seja verde, caldo verde é um outro prato típico de Portugal. Mas tacacá é o nome desse prato específico. Se você der um Google por tacacá, você vai ver algumas imagens desse prato que nós descrevemos aqui nesse episódio de hoje, nessa pequena conversa. Espero que esse episódio tenha te dado água na boca e vontade de conhecer o Brasil e experimentar novos pratos, novos sabores. Espero também que você tenha aprendido a mesma lição que eu aprendi. Se você tem um estômago um pouco sensível, não misture coisas novas ou pratos muito fortes no mesmo dia. Não coma demais, para não ter uma dor de barriga como eu tive. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio e não se esqueça. Don't panic. Keep speaking Portuguese.